Você sabe a diferença entre apologética e heresiologia? É sobre isso que nós queremos falar com você neste vídeo. Geralmente as pessoas que estão querendo adentrar ao ministério apologético ou um apologista iniciante, ele fica um pouco perdido, né? Dentro de um universo de diversos conceitos. Dentre eles, a própria palavra apologética, né? E a palavra heresia, heresiologia, heresiarca. O que significa tudo isso? Muito bem, vamos começar pela palavra apologética. A palavra apologética significa defesa de algo, ok? Então é a defesa da fé. Apologética, então, ela é bem abrangente. Ela trabalha com diversos conceitos, diversos temas, abrange diversas áreas da realidade humana. A heresiologia é um ramo da apologética. Então, a heresiologia, ela trabalha com grupos específicos, por exemplo, Testemunhas de Jeová, Adventistas do Sétimo Dia, Mórmons, Espírita, Católico. Heresiologia é uma ciência ou um estudo específico da apologética que trabalha com grupos religiosos e também com algumas doutrinas desses grupos. Eu trouxe para vocês, para demonstrar, alguns livros, né, que pode te ajudar. Você que está iniciando no Ministério Apologético, que quer aprender, quer dicas de livros, já vou aproveitar e já dar algumas dicas para você, ok? Esse livro aqui, Conheça as Marcas das Seitas, um livro muito bom de introdução à heresiologia, do David Breese. Ele vai mostrar, então, a identidade de uma seita. Quais são as características de uma seita? É um livro muito bom, ele é um livro fino, porém ele é bem denso e dá para você ler tranquilamente. Você que está aprendendo, entrando no ministério, olha, gostei do Ministério Apologético, eu quero fazer apologética. Você precisa, então, aprender a identificar as seitas. Aí nós vamos entrar nos compêndios mesmo de heresiologia, né? Um dos mais antigos aí, aqui no Brasil, que nós temos, Seitas e Heresia, um Sinal dos Tempos, do Raimundo de Oliveira, da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, um bem antigo, que foi um livro de cabeceira meu, quando eu comecei o Ministério Apologético. E tem uma coisa curiosa nesse livro aqui, que ele traz, isso na década de 80, que foi publicado, né, a primeira edição dele, ele traz o marxismo, o comunismo marxista como uma heresia. Uma coisa curiosa, né? Muito bom mesmo. Depois nós tivemos, na época do ICP, né, o pastor Natanael Rinaldi, saudoso pastor Natanael Rinaldi, que está com o Senhor, e o doutor Paulo Romeiro, nosso amigo, né, pesquisador, apologista. Na época eles eram da presidência do ICP, Instituto Cristão de Pesquisas. E eles publicaram este livro, Desmascarando a Seita. É um livro também, é um compêndio de heresiologia, que eles analisam 11 seitas, começando pelos Adventistas do Sétimo Dia e terminando pela igreja local de Witness Lee. Esse é o diferencial deste livro, tá? Muitos livros de compêndio de teologia, de heresiologia, não trazem a igreja local como uma seita. E eles explicam o porquê a igreja local é uma seita, a igreja de Witness Lee. Mais recentemente, o pastor Ezequias Soares lançou o seu Heresias e Modismos. Tá? Ele fugiu um pouquinho do formato desses dois compêndios aqui, que trabalha exclusivamente com grupos, e aqui ele vai trabalhar com ismos. Tá? Não só grupos, religião organizada, mas ismos. Por exemplo, a questão do judaísmo dentro da igreja, a teologia da prosperidade, neopaganismo, sem falar de outras seitas tradicionais, espiritismo, adventismo, testemunhas de Jeová. É um livro imprescindível para você que está entrando no Ministério Apologético, na área da heresiologia. Nós temos aqui também o livro Controvérsias, um livro bem mais recente, do meu amigo, pastor e apologista Joaquim de Andrade. Ele fez o lançamento desse livro ontem, lá em São Paulo. Ele traz diversas heresias que não estão nesses compêndios aqui. Por exemplo, a questão da superstição dos nomes, bênção e maldição, movimento da fé, enfim, é um ótimo livro também para você adquirir. E aí nós temos as séries de heresiologia, vários livros que tem vários volumes, né? Eu apresentaria primeiro esse aqui, Os Fatos dos apologistas John Ankerberg e John Weldon. Eles são dois apologistas conhecidíssimos nos Estados Unidos, inclusive tem um programa muito bom, Ankerberg Show, nos Estados Unidos, desde a época do saudoso pastor e apologista Walter Martin. E ele traz uma série de temas pesquisados e desenvolvidos
por esses dois apologistas. Aqui está falando sobre o catolicismo romano, mas a série deles fala sobre ufologia, fala sobre darwinismo, fala sobre se Jesus é o Messias, mormonismo, tá? São vários e vários livros. Eu não me recordo agora a quantidade que é essa série, mas é muito boa. Ele é fino, uma linguagem bem acessível, vale a pena você comprar também. Esse aqui é um best-seller, O Império das Seitas, do falecido Walter Martin, tá? São vários volumes. Esse é o volume 4, que traz sobre a Igreja de Jerusalém, a Sociedade Teosófica, o Espiritismo e os cultos afro-brasileiros. Um livro de cabeceira de qualquer apologista. Tá? Você precisa adquirir esse livro. Eu não sei se a editora Betânia ainda está lançando, outras editoras estão lançando esse livro. Toda a nossa coleção ela já é um pouco antiga, da editora Betânia, mas é um excelente livro, ele continua atual. A única coisa que ele peca, vamos dizer assim, não sei se posso chamar de pecar, mas eles trazem algumas seitas que dizem respeito apenas ao contexto norte-americano. Essas seitas que a gente nem vai encontrar aqui no Brasil, mas no demais ele é excelente. Esse livro aqui, Entendendo as Seitas, de Josh McDowell, dispensa comentários, e Don Stewart, tá? Excelente também. Eles têm o Entendendo o Oculto, Entendendo as Religiões Seculares. É um livro excelente, também muito bom. Deixa eu ver que editora que ele é. Não estou identificando a editora aqui. Vou ficar devendo para vocês aqui. Agora no Brasil, o que nós temos de séries apologéticas voltada para a área da heresiologia? Nós temos a série apologética em 6 volumes. Essa série foi desenvolvida pelo ICP, na época o saudoso pastor Nathanael Rinaldi, que publicou vários dos estudos que estão contidos nesta série. Excelente, é uma série que traz a origem da seita, faz um mapeamento na história da seita, o líder, a vida do líder, as crenças e a resposta apologética. É bem objetivo, com certeza vai te ajudar muito. Seitas do Nosso Tempo, do Dr. Tácito da Gama Leite Filho, também falecido Dr. Tácito, é uma série excepcional, excepcional. Apesar de ser um livro antigo, mas ele continua atual. Essa aqui é Seitas Orientais, mas ele tem seitas proféticas e por aí vai, ok? Então, heresiologia é isso aí. É trabalhar com grupos específicos, com heresias mesmo destes grupos. Agora, dentro da apologética, como eu falei, existem, logicamente, outras áreas. Eu diria para você que é um vasto campo aí que a apologética pode trabalhar. Por exemplo, na área da cultura, da política, da ciência, este universo de cosmovisões. Este livro aqui, Verdade Absoluta, da Nancy Pearce, ela foi discípula de Francis Schaeffer, e a metodologia que ela usa é de Francis Schaeffer nesse livro. Aqui ela vai tratar sobre cosmovisão, uma visão geral do cristianismo e como você se portar diante de uma sociedade pós-cristã. Tá? Aqui ela vai falar sobre praticamente cultura, tá? Mas ela vai entrar em questões políticas, em questões científicas, como que a mentalidade tem mudado e o que tem levado à mudança dessas mentalidades. Excelente este livro. Okay? Ainda dentro da área da apologética, de modo geral, nós temos Apologética para a Glória de Deus, de John Frame. Este livro aqui é de um apologista reformado e ele vai dar uma introdução realmente no que é apologética, mas ele não vai tratar sobre heresiologia. Aqui é uma visão geral, ele vai tratar sobre a questão da existência de Deus, a questão do mal, a ressurreição de Cristo, enfim, são vários temas que são abordados aqui em Apologética para a Glória de Deus. E aí, os famosos, os pesos pesados da apologética, ensaios apologéticos do Dr. Craig, mais 2 filósofos amigos dele que escreveram esse livro. Também é um livro de teologia natural, uma apologética voltada para a teologia natural, que vai trabalhar com a existência de Deus, a questão do mal, a questão se o Novo Testamento, a Bíblia, ela é confiável, a ressurreição de Cristo, enfim, são diversos temas. Norman Geisler, Enciclopédia Apologética. Você não pode deixar de adquirir este livro. É excepcional, é maravilhoso. É uma enciclopédia que diz respeito a tudo, ele fala sobre tudo. Ele fala, por exemplo, John Locke. Quem foi John Locke? Quem foi, por exemplo, Auguste Comte? Quais são as implicações da filosofia kantiana para a fé cristã, para a mudança de mentalidade? Ele vai falar sobre a morte de Cristo, expiação, o inferno, a imortalidade. São diversos temas que são úteis para o apologista ficar preparado para responder
com clareza e mansidão, né, quando for indagado da sua fé. E aqui nós temos 2 volumes, né, Em Defesa de Cristo e Em Defesa da Fé, do Lee Strobel, ex-ateu, ex-jornalista, e esses 2 livros ele foi feito numa linguagem jornalística mesmo. Tá? Ele se converteu e ele queria saber mais sobre a fé cristã. Será que ela é verdadeira? Será que ela não é? Então ele fez Em Defesa de Cristo. Aqui ele quer saber se realmente Jesus existiu, existe alguma prova documental de que Cristo realmente existiu fora da Bíblia. As reivindicações de Cristo, será que ele reivindicou ser Deus? E a sua ressurreição? Cristo ressuscitou de fato? Então ele vai entrevistar diversos especialistas nas diversas áreas do Novo Testamento e vai fazer uma apologética maravilhosa, excelente. Não deixe de ver o filme também, viu? Em Defesa da Fé, também ele vai tratar sobre os elementos da fé cristã, sobre a Bíblia, enfim. São diversos temas que ele trata aqui de uma maneira bem abrangente, de fácil assimilação, objetiva e que você tem que ler. Você precisa ler este livro, tá bom? E por último, Evidência que Exige um Veredito, o best-seller de Josh McDowell. Esse livro aqui, quando eu comecei o Ministério Apologético, na verdade não foram esses. Foi muito mais que um carpinteiro, um livretinho pequenininho, mas que ajudou a minha fé enormemente. Estava passando por uma crise de fé e aquele livro abriu a minha mente, né? Me despertou do meu sono dogmático. Josh McDowell escreve, então, esses 2 livros para defender a fé cristã. Neste aqui, ele vai tratar sobre Bíblia, sobre cristianismo, sobre Jesus, sobre fé cristã. Neste aqui, ele vai tratar particularmente sobre a teologia liberal, tá? Os teólogos liberais, as suas metodologias, os seus argumentos. É muito bom para quem está fazendo, por exemplo, teologia, está estudando, está fazendo uma graduação, ou mesmo uma pós-graduação. É um livro excelente que você não pode deixar de ler, ok? Então, está aí. Heresiologia, portanto, ela é uma área da apologética, estuda especificamente seitas, grupos religiosos. A apologética, então, ela tem uma visão geral, ela é bem abrangente, tá? Ela trabalha desde a teologia natural até a teologia histórica, enfim, ela vai trabalhando com diversas áreas. Por exemplo, na área da ciência, nós temos vários apologistas que são também cientistas, que trabalham na área da ciência defendendo a fé cristã. Então, eu espero que eu tenha respondido a sua pergunta, te ajudado também, tá? Algumas pessoas têm perguntado sobre esse assunto. Está aí então a dica. Fica com Deus, não deixe de deixar o seu like lá, tá? Deixe de se inscrever, nos ajude também a divulgar o nosso canal. No próximo vídeo aí eu quero falar sobre métodos apologéticos, mas é para um próximo vídeo. Fica com Deus.